Israel ia fazer um ataque à faixa de Gaza, mas esse ataque acabou que não aconteceu. Porém, assim, né? Meio que essa cidade que ia ser atacada seria a cidade de Rafah, uma cidade que antigamente já havia sido atacada, só que agora os Estados Unidos está querendo fazer um bloqueio enorme para que essa cidade não seja atacada. E acredite, ou não, é por interesse próprio dos americanos que isso está acontecendo. E mesmo sendo aliados dos israelenses, parece que eles estão pensando em si próprio dessa vez. Então a gente vai falar sobre isso. E por outro lado, não tão muito longe de Israel, a gente viu que vai ter um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, novamente. É o que os países estão querendo pregar, né, para que aconteça esse acordo de paz em fins econômicos. Só que parece que a Ucrânia está querendo conseguir tudo para ela e não quer ter acordo colocando as exigências russas. Então, a gente também vai falar sobre isso. Porque, assim, geopolítica tem muito conflito e tem muita coisa que você precisa saber, porque isso pode mudar a sua vida, querendo ou não, tá tudo interligado, né? Então, vamos lá para você conhecer tudo que tá rolando na geopolítica. Aliás, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você já segue o nosso canal, gente, coloca os comentários do que vocês estão achando do vídeo, recomendações, o que vocês acham que tem que mudar, porque isso também ajuda a gente a trazer mais conteúdos legais, divertidos e um pouco mais bem elaborados para vocês, de um jeito que vocês gostam, tá? Então faz isso aí que ajuda bastante a gente. Sem mais enrolação, vamos então falar sobre esse assunto que está rolando lá na faixa de Gaza. Vou começar para vocês explicando o que é a cidade de Rafah, porque não adianta nada eu citar e vocês não souberem o que é. Vamos pegar assim, Israel e claramente a faixa de Gaza fazem fronteiras, e isso é algo que, assim, é básico da geopolítica. Todo país faz fronteira com outro país, e esses dois fizeram fronteira. E os principais lugares que foram atacados, claramente quando foi feito o ataque do Hamas a Israel, foi pela essa fronteira que conectava esses dois países. Então, o que aconteceu? A cidade que ficava tanto na parte de Israel quanto ficavam na parte da própria faixa de Gaza foram as principais a serem atacadas, né? Tanto pelo fato do Hamas quanto pelo fato aí dos próprios israelenses que fizeram aí um ataque depois. Só que aquela região foi sofrendo tantos ataques que ficou uma região muito perigosa. E aí que entrou então a parte do Rafah. Rafah é uma cidade que fica do outro lado da faixa de Gaza. Uma cidade que era pelo menos pequena e habitava mais ou menos uns 127 por aí habitantes. E essa cidade, como fica do outro lado, ela simplesmente faz fronteira com o Egito, tá? Então ela fica do sul e onde foi o ataque foi do norte. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque quando Israel fez a ofensiva, atacou depois do Hamas ter começado a guerra, a gente viu que os israelenses jogaram sim uma indireta e falaram claramente para que os palestinos, cidadãos palestinos, ou seja, a pessoa civil palestina, saísse daquele lugar, porque claramente eles iam fazer o ataque, deram até um tempo para que essas pessoas saíssem. E para onde essas pessoas iriam que seria mais seguro? Exatamente aí que entrou a cidade de Rafah, que fica do outro lado. Então, Rafah, essa cidade, exatamente assim, do dia para a noite, ela conseguiu sair de 100 e poucos habitantes, passando para quase 1 milhão de refugiados. E o grande problema disso? O grande problema é que essa cidade fica do outro lado e muitas pessoas vão para lá pensando até na possibilidade de tentar sair da Palestina, né, da faixa de Gaza, e passar para o Egito. Só que no Egito e lá praticamente tem uma fronteira imensa de muro. Então, claramente as pessoas não conseguiriam fugir para o Egito, mas pelo menos conseguiriam fugir aí do ataque e do terrorismo imenso que o Hamas fazia, principalmente ali na parte mais voltada a Israel, tá? E com certeza os ataques de Israel também. Mas o que aconteceu? Essa cidade de Rafah, ela já havia sido atacada outras vezes pelos israelenses, porque claramente tinham bases do Hamas também naquela cidade. Praticamente, querendo ou não, o Hamas controla completamente a faixa de Gaza. Mas também tinha cidades no Rafah que ficavam mais ao sul. E o que todo mundo ficou na dúvida é que esses ataques que foram feitos, claramente, antes ninguém falou nada, ninguém reclamou e as pessoas simplesmente esqueceram, né? Só que agora, praticamente, países como os Estados Unidos estão reclamando a ofensiva que
Israel quer fazer propriamente ao Rafah. E por que Israel quer fazer essas ofensivas ao Rafah, né, essa cidade? Durante essa evasão, a gente pode dizer, de civis, muitas pessoas que pertencem ao Hamas também fugiram para essa região de Rafah para, assim, tentarem fugir um pouco da guerra, né, que estava rolando lá, muitos por medo, e também propriamente o governo e claramente o Hamas teve que dar uma recuada porque os israelenses acabaram conquistando muito aquele território ali mais para o norte. Ou seja, muitas pessoas que pertencem ao Hamas, líderes importantes, podem estar ali na questão da cidade de Rafah, né? Então, claramente, Israel queria fazer ataques e ofensivas lá também para tentar eliminar o Hamas por completo, né? Só que o que acontece? Quando a gente conversa com palestinos, quando a gente vê os palestinos falando sobre esses assuntos, os palestinos, eles meio que colocam como se o próprio Israel tivessem perseguindo os cidadãos palestinos, ou seja, a pessoa lá, o palestino que tem uma vida tranquila, que nunca se envolveu com nada do Hamas, acaba sendo perseguido segundo a visão dos palestinos, tanto pelo fato porque o Hamas coloca isso na cabeça deles e quanto pelas segundas intenções que o mundo põe para isso. Só que, embora a gente vê nas mídias, os grandes jornais colocando que Israel realmente faça essa perseguição, a gente sabe que não é bem assim. E claramente o Hamas, ele usa da própria população dele para uma espécie de escudo humano. O primeiro fato que a gente pode provar isso é que um dos líderes importantes do Hamas foi morto, praticamente atingido há um tempo atrás. E onde que estava essa base do Hamas? Estava embaixo de um hospital. Só que assim, quando foi feito esse ataque e matou esse líder, infelizmente, muitas pessoas que estavam naquele hospital foram mortas, quase 60 pessoas, se eu não me engano. E claramente, isso aí, muitas pessoas no mundo, né, muitas mídias no mundo colocam isso como uma espécie de ataque a civis que Israel coloca como se Israel fizesse um genocídio por completo. Só que assim, para Israel eliminar essas bases que o Hamas tem, Israel acaba tendo que eliminar os civis por conta do próprio Hamas, que usa eles como escudo humano. É tanto de fato que a gente vê isso, que o Israel, assim, os soldados israelenses, eles têm uniformes, têm tudo preparado, e você consegue diferenciar um cidadão israelense de um soldado israelense, ou seja, tem uma característica os dois. O Hamas não é bem assim que funciona. O Hamas é praticamente tanto o membro do Hamas que está lá lutando, que está matando pessoas, e o cidadão palestino são exatamente iguais, porque os Hamas usam as roupas de pessoas normais e vestem como palestinos normais para usar uma estratégia de sabotagem contra os israelenses. Ou seja, acaba muitas das vezes que os israelenses, tanto os soldados, acabam matando civis por não saberem exatamente quem é civil e quem é membro da organização do Hamas. E isso gerou muita polêmica para Israel, né? E claramente, se gera polêmica para Israel, também gera polêmica para os aliados de Israel. E dentro disso a gente inclui claramente os Estados Unidos, né? Então vamos voltar. Os Estados Unidos é aliado de Israel nessa guerra e a gente sabe com certeza. Mas um fato interessante é que, querendo ou não, dentro dos Estados Unidos, a gente viu que claramente tem uma comunidade muito grande de palestinos. Ou seja, assim como grandes comunidades chinesas tem lá nos Estados Unidos, de palestinos também existe uma comunidade muito grande. E claramente esses palestinos votam e interferem muito na política dos Estados Unidos. E a gente tem agora nesse ano as eleições americanas que estão chegando, né? E essas eleições vão fazer grande caos. E claramente sabemos que propriamente o Biden não ia querer perder. E uma das bases dos democratas nesses últimos tempos são os palestinos que estão lá. Ou seja, tanto para os Estados Unidos perder ligações com o Oriente Médio e tanto perder o apoio dos palestinos seria extremamente ruim, né? Para essas eleições, principalmente para os democratas, porque, com certeza, os palestinos que estão lá, entre votar nas linhas dos democratas e votar nas linhas dos republicanos, eles preferem os democratas, né? Então, assim, o Biden usa esses palestinos como uma estratégia muito grande e uma arma política para voto. E, claramente, um ataque nessa época
que Israel fizesse bem perto das eleições dos Estados Unidos, e a gente está vendo que esse ataque ia mudar muita coisa, porque está na gestão do próprio Biden, iria interferir muito nessas eleições. Então, mas Alessandra, por que será que interferiria nessas eleições? Porque a gente tem uma coisa que está rolando lá que diferencia completamente todos os ataques que Israel já fez à Palestina e que os Estados Unidos já apoiou, que é simplesmente o Ramadã. O que é esse Ramadã? Ramadã é uma comemoração praticamente dos muçulmanos, gente. E eu, se não me engano, os islãs também fazem. Se não forem, gente, me corrijam, mas eu tenho quase certeza que também fazem os islãs. E, aliás, quem for muçulmano e estiver seguindo o nosso canal, gente, também explique um pouco mais, coloque um pouco mais aí nos comentários. Para mim, se caso eu falar alguma coisa errada sobre a religião de vocês, já peço perdão. O que acontece? O Ramadã, ele é uma espécie de comemoração muito importante, então, para essas espécies de religiões. E dentro dessa comemoração, muitas coisas são pregadas de valores. Entre elas, se tem uma espécie de que as pessoas precisam fazer caridades. E, além disso, várias outras questões, como jejum intermitente, gente. Além disso, também a gente tem o fato de que essas pessoas precisam fazer boas ações, como eu disse para vocês. E, claro, é um mês sagrado para essa religião. E querendo ou não, mesmo falando de uma questão de guerra, e não só como a guerra da Ucrânia, da Rússia, como a guerra de Israel, como até na Segunda Guerra Mundial, em toda guerra a gente tem a parte de que a religião e alguns costumes, mesmo num período grave de guerra, elas acabam mandando. Então, tanto pegando para o lado de Israel, quanto pegando para o lado dos Estados Unidos, um ataque nessa data que se prega e se aprecia um pouco mais por caridades, eu diria que seria muito, mas muito ruim. Tanto pelo fato de que Israel tem uma má imagem já no cenário global, de ser um país um pouco mais agressivo, vamos falar assim, e tanto para os Estados Unidos, que precisa dessa base eleitoral aí para conseguir votos. Claramente os Estados Unidos não, vamos dizer assim, o próprio Biden que precisa dessa base eleitoral, né? Porque assim, o Trump ele já pega linhas totalmente diferentes. Então, assim, não é muito focado nessa base de eleitorado, mas os democratas que precisam disso. E como temos um democrata na regência dos Estados Unidos, qualquer erro que aconteça vai ser associado com o Biden, né? E a gente já sabe para onde isso vai parar. Então, por esses dois motivos é que esse ataque não possa acontecer, tá? Acredito que ele não vai acontecer, já que os Estados Unidos já mandou um recado barrando para que Israel não faça isso, que pode enquadrar em crimes de guerra e outras coisas. Só que assim, a gente sabe que o Benjamin Netanyahu, às vezes, ele faz medidas que são um pouco, assim, estrondosas e às vezes ele não faz, né? Ultimamente, assim, a gente pode ver que talvez, pela falta de aprecio do povo israelense, até mesmo do cenário internacional, não por Israel, mas principalmente por Benjamin Netanyahu, a gente possa ver que ele faça algum ataque um pouco mais severo. Mas eu acredito que, como um político, e na grande maioria dos políticos, grande maioria, gente, não estou falando todos, grande maioria dos políticos, a gente sabe que eles pregam reeleição e outras coisas nesse sentido. Então, eu acredito que esse ataque não vai acontecer por esses dois fatos. Pelo que os Estados Unidos já mandou o recado que não quer que o ataque aconteça, e pelo fato de que depois da guerra, provavelmente, Benjamin Netanyahu possa querer se eleger, e talvez isso aí gere uma interferência muito grande para que esse ataque direto não aconteça. Então, isso é a importância dessa região de Rafah para esse momento, por que isso não vai ter esse ataque, entendem? É uma região muito importante, tanto para a faixa de Gaza, quanto para o resto da Palestina, né? No caso, a gente pode falar assim, aquela região é muito importante, e a cidade de Rafah está sendo um refúgio para os palestinos, e a gente está tendo uma data comemorativa que é o mês de Ramadã, ou seja, seria algo extremamente inviável esse ataque, principalmente pelo Ramadã, por causa aí, né, que os próprios israelenses e até mesmo os Estados Unidos estão pregando interesses um pouco próprios aí, né, e acaba interferindo esse ataque nessa data, né? Então, simplesmente por isso, entendeu? Beleza? Coloque seu comentário, aliás, sobre esse assunto, gente. Vocês acham que Benjamin Netanyahu faria um ataque direto nessa época ou você acha que ele não faria? O que você acha aí? Coloca nos comentários. Vamos falar um pouquinho, né, aproveitar aqui e já citar essa questão da própria Ucrânia e Rússia, como eu disse para vocês.
já foram apresentados para a Ucrânia e para a Rússia várias propostas de paz. Ou seja, propostas vindas de países que eram aliados claramente da Rússia e de poucos países que faziam acordos com a Ucrânia. Mas agora estamos pegando aí uma negociação que está querendo ser feita de um país que é um pouco mais neutro, que eu diria neutro entre aspas, né? Eu diria uma neutralidade interesseira na economia e financeira. Porque assim, a Índia está querendo fazer uma espécie de acordo entre Ucrânia e entre Rússia. Tá, mas Alessandra, o que a Índia tem a ver com essa história? Por que os indianos estão entrando no meio desse conflito? A gente sabe que para os indianos, e assim, né, eu diria que os indianos, na verdade, são os mais inteligentes, eles não estão nem aí para se você é de direita, de esquerda, independente do que seu país é, se tem ditador, não tem ditador, eles só querem a parte de negociação, ou seja, eu estou preocupando com o meu, o seu que se foda. É assim que os indianos pensam literalmente. E claramente, os indianos, eles fazem tanto acordos com a Ucrânia e tanto com a Rússia, né? E assim, para eles, uma guerra e um conflito nesse estado que está chegando pode ser um pouco prejudicial. Porque a gente tem uma questão de negociações entre armas de propriamente da Ucrânia com a Índia, mas por outro lado a gente tem uma negociação de petróleo com a Rússia e a Índia, né? Então assim, os indianos eles querem trazer essa apaziguação de paz para seus interesses pessoais e com certeza lucrar ainda mais, né? E aliás, eu acredito que seja o país mais provável de conseguir essa apaziguação, porque na verdade ele é um país que assim não tá nem aí para nada. A gente pode dizer que é um país que não tem, vamos falar assim, politicagem. Vou falar dessa, eu não sei se nem politicagem seria a palavra certa, na verdade, né? Porque a gente sim, vamos falar ideologia. A Índia não está com uma guerra ideológica entre os dois países, né, gente? A Índia está com uma guerra econômica, né? A Índia ela quer o dinheiro e fazer negociações. Ao contrário de outros países que a gente viu que, como os Estados Unidos, querem algo que sejam mais, assim, voltados a alguma coisa ideológica. E isso é um problema porque nem tanto o Zelensky, nem tanto o Putin querem esse tipo de negociação. Mas no caso da Índia, a gente já pode ver que talvez possa ter um acordo. Mas o porém, sempre tem um porém, sempre tem aquela pedrinha no sapato, né? Que é o fato de que a Ucrânia, ela quer fazer a negociação, mas não quer que claramente a Rússia entra no meio dessa negociação. Então já começa errado daí. Porque assim, já que está fazendo um acordo de paz, que esse acordo de paz seja feito entre os dois países para atingir as medidas necessárias. Porque assim, as duas medidas, na verdade, para mim, que eu vejo, né, são meio que extremas. A Ucrânia quer que todas as exigências dela sejam completas e feitas, né, no caso de um acordo, e a Rússia quer praticamente que os países, ou seja, os territórios, na verdade, que ela tomou da Ucrânia, pertencem aos russos. Então, praticamente, é uma coisa que não tá batendo, porque duas pessoas querem coisas diferentes. Então eu acredito que isso aí possa dar um problema, a não ser que a Rússia ou a Ucrânia decida a ceder, né? Acredito que na minha visão possa acontecer sim isso, da Ucrânia ceder mais do que a Rússia, só que não agora, lá pra frente, porque assim, agora não é nem um pouco lucrativo para a Ucrânia ceder um acordo de paz. Por quê? Porque ela ainda tem financiamento de alguns outros países. A gente está vendo que o financiamento está vindo de tantos países, inclusive até mesmo de países europeus e países americanos, ou seja, principalmente os Estados Unidos, que está bancando essa guerra toda, né? E, aliás, até países europeus pensam em mandar tropas, né, para a própria Ucrânia, como a França, né? Putin já mandou um recado, o governo russo já falou que vai enviar caixão para a França, se caso eles quiserem colocar tropa, já mandaram recadinho, mas assim, os franceses estão ignorando o perigo, né? Estão sorrindo na cara do perigo. Porém, a gente viu que tudo isso pode desmoronar, assim, no estralar de dedos, com apenas um dedinho na urna eleitoral, ou seja, dos Estados Unidos. Porque uma coisa, o Biden ele já vem com uma ideia, o Biden
Ele traz essa ideia de um cara mais democrata, realmente, que vem com essa questão de ajuda humanitária, de ajudar todo mundo. E o Trump não tem isso, né? O Trump ele já falou que claramente se ele ganhar, ele vai ajudar quem precisa da organização e quem está cumprindo com os requisitos. A gente sabe que a Ucrânia, por estar em guerra e não ter guardado reserva econômica, ela não está contribuindo para que a guerra, para que assim, os orçamentos da guerra aconteçam, né? E aliás, a Ucrânia nem faz parte da OTAN, a gente pode dizer assim, né? É uma participação entre aspas, né? E claramente, se o Trump ganhar, ele vai meter o foda-se pra Ucrânia e falar, ó, legal, beleza, se virem agora com vocês aí, não tem mais nada a ver com isso. E se isso acontecer, infelizmente ou felizmente, não sei bem ao certo dizer, claramente a Ucrânia vai ter uma quedinha e talvez possa vir a perder a guerra. Porque uma coisa é certa, comparar a Ucrânia com a Rússia de armamentos é completamente loucura, porque a gente sabe que os russos têm muito mais armamentos e forças militares que claramente os ucranianos. O que pode acontecer depois que o Trump ganhar as eleições, se ele ganhar? Pode ser que os russos realmente ataquem com tudo que eles têm na Ucrânia e acabe com essa guerra de um jeito um pouco mais terrível, ou que a Ucrânia acaba cedendo e fazendo um acordo de paz. Mas acredito que essa guerra não vai se prolongar por muito mais tempo do que já está prolongando. Acredito que as eleições nos Estados Unidos podem ser o ponto definitivo para que essa guerra acabe, de um jeito diplomático ou de um jeito um pouco mais terrível. Mas e você? O que você acha sobre isso? Qual que é o real destino da guerra da Ucrânia e da Rússia? Quem vai ganhar? Coloca nos comentários, logo logo a gente vai com mais vídeos aqui com vocês, tá? E aliás, se você está gostando dos nossos vídeos, coloca nos comentários, sempre trago aqui informações para vocês. E aliás, né, gente, se você tem alguma ideia ou algum tipo de informação que você quer ver no nosso canal, você também coloca nos comentários que a gente traz explicando tudo certinho para vocês sobre geopolítica, sobre todo esse cenário aí de guerra, de conflitos e tudo que tá rolando. Então, coloca aí certinho o comentário, aliás, não se esqueça de se inscrever e de colocar o sininho de notificações, porque você não recebe nosso vídeo se você não colocar. E depois que você fez isso, um beijo e até o nosso próximo vídeo.